Alto do Macaé, região às margens do rio Macaé. Foi para essa localidade que colonos suíços e alemães se dirigiram, abandonando as glebas de terra que lhes haviam sido doadas pelo rei Dom João VI na fundação da colônia no município de Nova Friburgo. Como as glebas recebidas por esses colonos eram impróprias para a agricultura, foram autorizados pelo diretor da colônia a tomarem posse de terras em outras regiões. Na realidade, a permissão para deixarem o distrito colonial partiu de Dom Pedro I, na tentativa de revitalizar o projeto de seu pai Dom João VI, que autorizou a vinda de colonos suíços para o Brasil. Já estava instalado na região do Alto Macaé desde o ano de 1823 o francês Philippe de Rory. Adquiriu uma fazenda que denominou de Lumiar, nome de uma vila próxima de Lisboa, onde nasceu a sua esposa Micaela de Abreu. Por ser a principal fazenda da região, deu nome ao distrito de Nova Friburgo. A casa de vivenda da família de Rory foi adquirida posteriormente por Carlos Maria Marchon e depois por Eugênio Guilherme Spitz, descendentes de colonos suíços e importantes políticos na localidade. Essa região tem uma importância política de tal ordem que, em outubro de 1889, bem próximo da proclamação da República, recebe o predicado de segundo distrito com o nome de Lumiar. Já São Pedro da Serra recebe esse nome em homenagem a Dom Pedro I, que havia autorizado a posse de terras devolutas na região. Pelas leis que se sucedem ao longo dos anos, dá para sentir o clima de animosidade e disputa entre as localidades de Lumiar e de São Pedro da Serra. Pela deliberação de agosto de 1890, o distrito de Lumiar passa a denominar-se São Pedro. No entanto, no ano de 1915, o segundo distrito volta a denominar-se Lumiar. Carlos Maria Marchon era chamado pela imprensa de mandão de aldeia da localidade de Lumiar. Era o principal líder político e presidente do Partido Republicano Fluminense de Lumiar. Nas eleições para vereadores, era o distrito onde a disputa política era mais acirrada e violenta. No final do século XIX, o segundo distrito possuía diversas bandas de música, como a Sociedade Musical Euterpe Lumiarense, Sociedade Musical 15 de Novembro e a Banda de Senhoras, formada quase exclusivamente por mulheres descendentes de famílias suíças. Ainda no campo da sociabilidade, corridas de cavalo ocorriam no Prado Entre Rios, em Lumiar. No Liceu Lumiarense, ministravam-se aulas de francês. Há o registro de que, quando o presidente do Estado, Francisco Portela, visitou Nova Friburgo, os alunos de uma escola de Lumiar recepcionaram-no cantando a Marseillaise, hino da França adotado pelos republicanos brasileiros.
28 de novembro de 1893, o coronel Carlos Maria Marchon doa um terreno de sua propriedade para ser erguida uma capela cujo orago seria São Sebastião, protetor das doenças contagiosas e igualmente da agricultura e da pecuária. Teve a sua pedra fundamental benta pelo vigário da paróquia de São João Batista em 3 de junho de 1895. Essa capela era inicialmente de pau a pique, um tipo de construção muito comum no Brasil. O prédio dessa igreja foi concluído no ano de 1901, graças ao empenho de toda a comunidade da paróquia de São Sebastião de Lumiar. Uma nova igreja foi construída bem próxima na década de 1980, mas manteve-se a antiga capela em suas instalações para preservar a história da localidade. Entrevistamos o padre Romevaldo José Reis de Azevedo, pároco da paróquia de São Sebastião de Lumiar. Padre Romevaldo, o que o senhor sabe sobre a história aqui da igreja de Lumiar? A história da igreja de Lumiar é bem antiga, né? Data mais ou menos de 1894, quando o coronel Carlos Maria Marchon, né? Ele é quem faz a doação de todo o terreno e procura também o bispo, que na época era o bispo de Niterói, Dom Francisco Rego Maia, e quem é este bispo quem autoriza a construção dessa capela aqui onde nós estamos, que é a de São Sebastião, datada a escritura de 1894, e ela é concluída em 1901. Depois vem o apostolado da oração, que vai também tomar conta, presidir as festas, que data de 1906. O senhor sabe por que foi escolhido São Sebastião? O padroeiro São Sebastião foi escolhido devido ao fato que São Sebastião é um grande protetor contra as pragas, doenças, e aqui tem muitos lavradores, muitas doenças, muitas epidemias, e São Sebastião foi escolhido nesse sentido como um protetor contra tudo isso. E a inauguração, não sei se você chegou a comentar, dessa capela aqui foi em que ano? 1906, ela foi concluída em 1906. Foi concluída. O senhor sabe dizer a data da pedra fundamental? A pedra fundamental é de 1901, quando houve a autorização de Dom Francisco Rego Maia. Agora, padre, a gente está falando aqui de Lumiar, mas a igreja de São Pedro da Serra ela é de 1865, bem anterior a essa aqui. Mas, na época, isso tudo era uma região só. Não havia ainda essa divisão, né, administrativa como tem hoje 2 distritos. Então, na verdade, a matriz dessa região seria a igreja de São Pedro da Serra, né? Na verdade, a igreja de São Pedro da Serra, como nós sabemos até hoje, é a primeira igreja construída de Nova Friburgo. Mas essa foi uma homenagem a Dom Pedro. Dom Pedro I. A Dom Pedro I, né? Então, veio essa homenagem a Dom Pedro e se tornou a primeira igreja da região. No entanto, ela não é a igreja mãe de todas as igrejas de Nova Friburgo, por ter sido também uma homenagem nesse pequeno povoado que existia aqui de São Pedro da Serra. Depois, mas havia já esse coronel aqui em Lumiar e nessa sua região. E esse coronel é quem vai praticamente determinar essa pedra fundamental de Lumiar como também uma capela, não é? Certo. Uma capela. Agora, no caso da igreja lá de São Pedro da Serra, estou citando ela por causa da anterioridade da data, parece que a construção era bem modesta, ali inclusive na frente da igreja fala que era de madeira, em estilo suíço, né, em homenagem, no caso, a Dom Pedro I. Existiam essas estalas aí, não é, que eram todas de estilos suíços, porque primeiro chegaram aqui os Auvergnats, depois vieram Blaudits e tantas outras famílias advindas da Europa, não é? E eles fizeram essa primeira instalação já em homenagem a São Pedro, e depois foi que veio a
ereção do templo mesmo, como temos hoje. Mas então, nesse caso, a matriz dessa região é essa igreja aqui de São Sebastião? A matriz paroquial é a de São Sebastião de Lumiar. século XIX, Lumiar possuía dois periódicos. O Lumiarense, fundado em junho de 1894 por Eugênio Gustavo Brust, que apoiava Carlos Maria Marchon. O segundo, A Evolução, foi fundado em abril de 1895 por uma sociedade anônima. A Evolução teve uma trajetória curta, circulando somente até 3 de junho de 1896. Em São Pedro da Serra, havia o semanário A Sentinela, fundado em 1895 por Guilherme Samuel Borer, periódico do Partido Republicano Autonomista. Essa região agrícola tinha um papel importante na economia do município, com a produção de café e gêneros alimentícios, abastecendo a cidade de Friburgo e exportando para o Rio de Janeiro. Aproveitando uma onda autonomista, no início do governo republicano, diversas localidades ganharam o predicado de cidade, mesmo tendo um baixo índice populacional e sem expressão econômica. Posteriormente, essas decisões foram revogadas. Um grupo de políticos locais chegou a pleitear a desanexação de Lumiar de São Pedro da Serra de Nova Friburgo, emancipando-se para se tornar um município autônomo.